é que de 3 raízes étnicas surgiram os brasileiros. Darcy Ribeiro, publicado em 1995, é um livro que eu trabalhei na disciplina de cultura brasileira e que foi como as outras que nós tivemos esse mês. Fazendo a resenha aqui, mas se vocês quiserem, além de ler o livro, tem no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, um documentário feito com o próprio Darcy Ribeiro, explicando cada capítulo. É interessantíssimo, é muito bom você ler o capítulo, assistir a parte do documentário referente àquele capítulo. Você vai ver comentários do próprio autor para entender mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso jeito de ser, né? Nós falamos, então assim, o típico jeito de ser brasileiro, mas vendo que há várias formas de exercer essa brasileiridade, de repensar essas atitudes e nos identificarmos como brasileiros. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, ele até teve um momento que ele viveu com os índios ali. Ele vai explicar a formação étnica e cultural do Brasil, como as nossas 3 matrizes, né, as etnias também que vão surgindo dessas matrizes, elas ajudaram a formar o que nós chamamos hoje de cultura e de sociedade brasileira. É que nós vamos formar não só uma nova identidade, mas um novo gênero humano, e que realmente o exterior ao Brasil nos vê como, sabe, nos identificar. Mesmo nós temos as nossas de carioca, de um maranhense, é muito diferente, mas temos as nossas peculiaridades e mesmo assim nós somos vistos, temos ainda a nossa unidade como um povo, que é muito forte. E ele vai mostrar, vai começar no início mostrando que Portugal ele tinha um projeto para a formação do Brasil. Ele já tinha tudo arquitetado ali, isso vai ser o Brasil. Com a realidade, isso foi se alterando. Com as nossas diversas culturas indígenas que nós vamos ter aqui, que não vai ser só uma, a chegada dos africanos e desses diferentes povos que vão vir da África, os outros países que vão querer tomar, ficam de olho, né, ali no Brasil, como isso foi alterando o curso de Portugal. E até tem uma das que ele usa muito, né, encontros e desencontros, tanto no livro quanto no documentário, porque a nossa história vai ser isso, vai ser um conjunto de encontros e desencontros. Porque esse projeto, ele vai ser um projeto constitutivo sem pacifismo algum. Guerra atrás de guerra, revolta atrás de revolta, querendo a independência de Portugal, a independência do Brasil em si, estados, regiões que vão querer formar uma nova federação. Esses conflitos, eles nunca são puros, eles vão ser por questões étnicas, questões culturais, questões religiosas, questões sociais, principalmente econômicas. E eles vão se dar simplesmente porque vão existir choques entre esses povos, esses macrogrupos, né, que seriam o branco, o negro e o índio, dessas outras divisões dentro desses macrogrupos, né, os microgrupos que vão surgir. Quando ele vem falar das revoltas, a revolta da Chibata, a cabanagem, os canudos e tudo mais, até em relação, por exemplo, você tem os descendentes de alemães, de italianos no sul, que são brancos, mas é pertinente às colocações que ele faz, as reflexões que ele tira, as relações que ele vai estabelecer de momentos da história, com momentos muito depois ou muito antes, assim, e até de coisas externas ao Brasil. O que vai decorrer dessas revoltas e desses desencontros é que sempre são povos que eles vão estar se organizando para si, sem tanto problema, e que sempre o governo vai ver como ameaça, talvez por uma questão econômica. Você tem os quilombolas. Eles estavam fugindo dos senhores, sim, mas eles não estavam, pelo menos de início, eles estavam ali vivendo uma sociedade de subsistência. Por exemplo, Canudos, para se derrotar Canudos, a República vai dizer que eles são monarquistas e por causa disso eles têm que ser detidos porque eles são contra o progresso. Impressionante a análise que ele faz de governo em relação principalmente de Portugal saiu, mas a forma de opressão de Portugal jamais saiu porque os próprios brasileiros estavam se oprimindo ali entre si. Tanto na República, quanto no Império, quanto com o próprio coronelismo. Não é do Darcy Ribeiro, mas dentro do documentário tem um dos estudiosos ali que ele vai dar uma definição do Brasil incrível.
Ele diz que o Brasil possui uma vitalidade iorubá filtrada por uma ternura lusitana e com aspectos e pensamentos mágicos da cultura indígena. E isso tudo vai se manifestar de diversas formas diferentes, e uma delas é a língua. Um dos capítulos ele vai explicar o surgimento da língua, né? Que a nossa língua brasileira se desligando do português de Portugal e as formas diferentes de se falar o português brasileiro, como se dá isso. Ele vai falar de outros grupos, por exemplo, os caipiras, na parte, né, do sudeste ali, do nordestino, sertanejo, e como o Brasil vai se inventando ao longo da história. Ele não tem só uma análise sociológica, ele tem uma análise histórica também para mostrar como nós fomos nos desenvolvendo no decorrer dessa história. E no final ele expressa isso, de que prossegue-se ainda essa formação, mas a formação de um país que ele seja realmente habitável em relação a Portugal antes, né, como aqui foi colônia por um tempo sem ter ninguém tomando conta. Um país habitável no qual as pessoas se sintam felizes, se vivam em harmonia, tenham um amor umas com as outras. E ele diz que essa formação prossegue e chama para que criemos um país que nós desejamos. Não só o que nós desejamos, mas o país que nós precisamos. Porque infelizmente, pegando do ponto de que é o país que nós queremos, se ficar pensando só naquilo que você quer retirar do país e não o país que você quer para si e para os outros, aí não tem como construir um país que todos os brasileiros precisam. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se já leram, já tem outras interpretações do livro. Usem as nossas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.